Se você quer ser constante naquilo que você se propôs a fazer, você sabe da importância de termos bons hábitos que nos ajudem nesse processo. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês 3 hábitos que não só me ajudam, justamente por ser simples, mas que são eficazes nessa jornada. Eu me chamo Laís e eu tenho compartilhado com vocês justamente esse processo, né? Eu também estou nessa construção de desenvolvimento, desenvolver quem eu sou, desenvolver as minhas competências, as minhas habilidades. Sou trabalhadora CLT e daqui a pouquinho tenho que trabalhar. Então, eu entendo que eu preciso ser assertiva nas escolhas dos hábitos que eu preciso fazer justamente para conseguir fazer todos os dias por muito tempo. Então, indo direto ao ponto, esses 3 passos, e o primeiro sendo o mais importante, né, que é visualizar o seu objetivo. E visualizar não é visualizar por visualizar, é justamente a gente entender que visualizar é tornar claro, ou seja, o seu motivo para agir, o seu porquê. E como que a gente faz isso? Utilizando o nosso imaginário, que é justamente uma das coisas que a gente perdeu de utilizar, perdeu de exercer na nossa própria vida, justamente por conta da nossa atenção que está sendo constantemente bombardeada. Vocês sabem com certeza que existe uma batalha enorme, principalmente das mídias sociais, para ter a nossa atenção. Vocês concordam comigo que quem detém a nossa atenção detém o nosso tempo? E é justamente por isso que a gente não consegue utilizar de forma assertiva o nosso imaginário, porque ele sempre está ocupado com coisas que não têm a ver com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, como que fazemos para utilizar o nosso imaginário ao nosso favor? Jung, o fundador da psicologia analítica, ele disse que o nosso imaginário, ele não é uma fantasia sem sentido, pelo contrário, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento e autoconhecimento. E a partir daí nós conseguimos entender o porquê. Você lembra que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre uma experiência imaginada e uma experiência vivida? É por isso que muitas vezes a gente se pega preocupado por muitas coisas e o nosso corpo, ele sente os efeitos dessa preocupação que está só no campo das ideias, que está só nos nossos pensamentos. A gente se sente ansioso, preocupado e tudo isso fruto da nossa imaginação. Então, como é que a gente vai utilizar o nosso imaginário ao nosso favor? Nós vamos visualizar todos os obstáculos e desafios que se seguem rumo ao nosso objetivo. O Maxwell Maltz fala no livro dele sobre autoimagem como que é importante você ter uma visualização rica em detalhes. Ela precisa ser vívida, ela precisa ser real. Lembra no processo seletivo em que a gente precisava se preparar para todas as fases e etapas para conseguir conquistar aquela vaga? Se for, por exemplo, uma vaga muito desejada, muito concorrida, a gente já fica idealizando como que vai ser. No meu caso, eu lembro que quando eu me preparava para os processos seletivos, eu imaginava todas as perguntas que o aplicador da prova, o psicólogo ia me perguntar. E a partir dali eu visualizava como que eu ia reagir, como que eu ia responder, como que eu ia me portar, a forma de me vestir, a forma de me sentar, a roupa que eu ia, o cabelo, a unha, enfim. Tudo isso a gente ia aprendendo para justamente conseguir passar. E aí você tinha que visualizar todos os cenários, todas as dinâmicas, tudo que poderia acontecer. Não quer dizer que ia acontecer, mas você ia visualizar tudo que poderia acontecer para que você se saísse bem. Da mesma forma é a gente. Quando a gente tem o nosso objetivo e ele precisa ser muito bem estipulado, ele precisa ser claro, ele precisa fazer sentido para você. Ele tem que ser algo que você deseja muito. E aí, se você visualizar se vencendo, e isso é importante, você tem que se visualizar driblando todos os obstáculos, porque o Maltz, ele fala, não adianta você ficar visualizando coisas que vão fazer você, por exemplo, perder ou fracassar, mas você tem que se visualizar vencendo cada um dos obstáculos, porque essa é a memória que nós queremos arquivar no nosso inconsciente, justamente para quando chegar a hora de fazer o que precisa ser feito, a gente já vai ter ali um background de que a gente consegue fazer as coisas. E é por isso que a visualização, ela é o primeiro e mais importante ponto, porque a gente precisa ter uma previsibilidade de quando que as coisas vão dar errado para que a gente consiga sair bem
nesses momentos. O segundo ponto é justamente tornar fácil. Por quê? Porque se a gente entende que vamos precisar viver um processo que vai levar tempo, quanto mais simples for, melhor vai ser para nós. Sabe a história do menos é mais? Então, menos é muito mais. E eu te falo isso, por exemplo, nas metas que a gente estipula para fazer. Então, quando eu reduzir, por exemplo, aquilo que eu queria alcançar, ao invés de ter uma lista interminável de coisas para fazer, que justamente eu não conseguia dar conta de fazer, eu reduzi. E quando eu fiz isso, eu consegui ser muito mais assertiva. Então, exemplo, eu me propus a estudar todos os dias às 4 horas da manhã. E é isso que eu vou fazer. E é isso que vai fazer com que a minha ação ela seja muito mais qualificada do que eu tentar fazer várias coisas ao longo do dia. Quem faz muito, no final das contas, vocês sabem, não consegue se aprofundar em nada. Mas se você tem 1, 2, no máximo 3 metas ali para fazer por dia e você as faz com muito mais clareza, com muito mais qualidade, você consegue empregar o seu tempo e a sua atenção, você consegue ser muito mais assertivo. E é por isso que no longo tempo, esse hábito de fazer pouco, mas fazer muito, vai levar a gente muito mais longe. Tanto é que o James Clear, no livro dele, Hábitos Atômicos, tem isso como regra 3, ou seja, tornar fácil. Porque quanto mais fácil, mais simples de ser executado. E aí a gente já entra no terceiro ponto, que é justamente reconhecer as pequenas vitórias. Ao longo do processo, você vai perceber que você vai se desmotivar, você vai cansar, vai ter dias que você vai estar com preguiça, vai ter dias que você vai sentar na cadeira, como eu, há 2 semanas atrás, e você não vai querer ler, você simplesmente vai estar cansado, com preguiça, você vai ter um dia que você não vai estar com ânimo para fazer o que você precisa fazer. E é justamente reconhecendo as pequenas vitórias, ou seja, o dia que você conseguiu fazer, que foi difícil, e que você ainda assim persistiu e concluiu aquela atividade, vai se tornar repertório para no dia da sua dificuldade, que você se sentir triste, cansado, você conseguir fazer. Porque é justamente quando você decide ir, quando você decide fazer, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você concluir aquela ação no final do dia. Quando você reconhecer o que você fez, você vai se sentir bem, você vai se sentir contente, isso vai gerar felicidade para você e senso de capacidade. E é justamente esse senso de capacidade que nos dias difíceis vai te dar força e ânimo para continuar fazendo o que você precisa fazer. E é justamente por isso que o terceiro ponto está ligado ao primeiro, porque nos dias mais difíceis a nossa memória ela vai lembrar de quando a gente perseverou, a gente persistiu e vai nos ajudar a criar cenários ideais para vencer o processo todos os dias, principalmente quando for mais difícil. Então, recapitulando esses 3 passos que são simples, mas muito eficazes, que é visualizar o seu objetivo, visualizar bem, de forma detalhada, rica em detalhes. O Maltz ele fala que 5 minutos, 3 minutos se você não tiver muito tempo, mas que seja uma visualização efetiva, isso vai te ajudar a vencer e a chegar no seu obstáculo. Eu, por exemplo, eu utilizo muito quando eu estou para sair do trabalho, que eu já vejo que eu estou cansada, mas eu visualizo ali como que eu preciso atuar quando eu chegar em casa, o que eu preciso fazer. Eu visualizo vencendo o meu cansaço, eu visualizo vencendo tudo que eu preciso fazer e executar na minha casa para que no outro dia eu consiga já amanhecer e me posicionar da maneira correta. Então isso para mim é muito eficaz. O segundo passo, simplifique o processo. Menos é mais. Faça pouco, mas faça com qualidade. E o terceiro e último passo é justamente reconhecer as suas pequenas vitórias. Quando você conseguir, comemore. Olhe para suas metas, olhe para suas tarefas que você disse que iria fazer. Mesmo que seja pouca, mas quando você pegar ali no decorrer da semana, no decorrer do mês, você vai ver que você conseguiu executar cada uma delas e isso vai te dar um senso de capacidade e autoconfiança e vai querer fazer com que você vá muito mais além. E por isso que no longo prazo isso é perfeito. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários qual tem sido o seu processo, qual tem sido o hábito que você tem dificuldade para consolidar aí na sua jornada de crescimento, que eu vou adorar saber, e a gente se vê no próximo vídeo.